paz do Senhor, meus queridos irmãos, seja bem-vindo a mais uma escola de profeta, ao qual se inicia mais uma videoaula para a glória de Deus, ao qual estamos estudando a pessoa maravilhosa de Cristo, dentro do assunto Cristologia, ao qual o Espírito Santo tem nos aprofundado e derramado todas as bênçãos do céu e nos revelado essa pessoa maravilhosa, para que nesses últimos tempos, nesses últimos dias, a igreja revela a multiforme sabedoria de Deus. Então nos acompanhe, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal para estar nos acompanhando e nos ajudando a chegar a 1000 inscritos. Já estamos aí, está às portas já para a glória de Deus. Então venha comigo, ultimamente estamos aprendendo e estudando minuciosamente, aprofundadamente, no poder do Espírito Santo, nessa maravilhosa Bíblia, Escritura de Deus, sobre os sofrimentos e as dores de Cristo, a sua crucificação, esse momento tenso, esse momento ao qual marcou toda a história, toda a humanidade. Pois bem, ultimamente nós passamos aí 4 videoaulas sobre o julgamento, sobre as dores e sofrimento de Jesus. Depois tivemos mais 2 videoaulas sobre as 7 palavras, ou melhor, as 7 frases de Jesus pronunciadas na cruz. Jesus sempre ficou em silêncio, desde o Getsemane até o Gólgota, até quando foi colocado ali sobre a cruz e levantado sobre o madeiro. Mas quando foi levantado sobre o madeiro, ele pronunciou palavras riquíssimas, palavras eternas, palavras sementes que transformaram o mundo, transformaram o meu e o seu coração. Dando sequência nisso, sobre o que vamos estudar a partir de agora, eu já estava estudando, pesquisando, se aprofundando para trazer algo mastigado, algo enriquecido para a nossa vida também, que hoje agora vamos dar uma sequência de algumas videoaulas, não sei se vai ser 2, 3, 4, 5, mas agora vamos entrar então no assunto sobre o julgamento de Jesus. Estamos na aula 64. E agora vamos entrar no julgamento de Jesus, com o tema hoje, o julgamento que mudou a história. Oh, glória! Então temos o texto base para isso, 2 textos, quero ler com vocês em Isaías, desculpa irmãos, Atos 2, 23, que diz assim: nós sempre estamos trazendo na versão NAA, porém, só esse texto eu trouxe aqui em outra versão, que é na nova versão transformada, tá? Para uma tradução para facilitar a nossa leitura e nossa compreensão nessa versão aqui que diz assim, Atos 2, 23. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e o seu conhecimento breve daquilo que aconteceria. Ponto. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. O pronunciamento da pregação de Pedro logo após a descida do Espírito Santo no Pentecoste, dizendo essas palavras aos seus contemporâneos, os judeus. Ele diz assim: ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus. Tá? Temos uma videoaula estudado sobre esse mesmo versículo, essa mesma passagem, a videoaula em nosso canal de número 54. Lá você vai entender que a morte de Jesus foi no plano divino. A morte do Senhor Jesus, a crucificação do Senhor Jesus já estava pré-estabelecida, já estava nos planos do Senhor, nos planos divinos do nosso Deus Pai, desde a eternidade, desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Então acompanha aí, se inscreve no nosso canal para estar nos acompanhando e assista a videoaula para você estar andando alinhado com o nosso raciocínio e pensamento. Ou seja, o que parecia, irmãos, fora de controle, estava exatamente no centro da vontade de Deus. Jesus sendo preso, Jesus sendo acusado, condenado, crucificado, mas na verdade o que estava parecendo aos olhos humanos, tudo que estava fora do controle, principalmente aos seus discípulos, mas na verdade estava tudo no centro da vontade de Deus, porque o texto mesmo diz aí de Atos 2 e versos 23 diz:
ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus. Amém? O julgamento de Jesus foram 7 julgamentos. Por isso que eu estou estudando há um bom tempo sobre isso. Tá? E são 3 julgamentos religiosos, são 3 julgamentos civis e um divino. Então esse texto encaixa muito bem sobre dizer sobre os julgamentos que ele teve e principalmente o divino que foi pré-estabelecido por Deus. Tá? Isaías 53, verso 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse é o 7º julgamento, que é o julgamento divino, conforme esse texto está nos trazendo. Mas antes de ele chegar no julgamento divino, ele teve seus julgamentos religioso e julgamento também civis. O justo foi julgado pelos injustos, para que os injustos fossem justificados diante de Deus. Essa é a beleza da cruz, essa é a beleza do Evangelho. Isso é Evangelho. Nós devemos resgatar o Evangelho genuíno. Então, nos acompanha e segue nós aí e fica comigo nesse estudo para você estar entendendo tudo isso, essa beleza e o Evangelho da cruz. A justiça de Deus não foi anulada, mas foi satisfeita pelo próprio Filho de Deus. Imagine agora comigo uma cena, a cena mais injusta que você já viu. Agora multiplique essa cena por 1000 vezes. Na história da humanidade, nunca houve um julgamento tão errado quanto o de Jesus. O único homem perfeito que já existiu foi condenado à morte pelos piores criminosos. Essa é a cena, o julgamento do nosso Senhor Jesus. Mas aqui está um mistério para nós nessa videoaula. O que parecia o maior erro da história humana, na verdade, era o plano perfeito de Deus, que ele já estava pré-estabelecido e já tinha breve dos acontecimentos, conforme lemos Atos 2, 23. Amém? Glória a Deus. O julgamento de Jesus não foi apenas um processo no tribunal. Foi um momento em que a santidade de Deus encontrou a maldade do homem diante da cruz. Ou seja, na cruz temos a revelação da brutalidade humana, os sofrimentos e as dores de Cristo, como foi brutal o castigo, a penalidade ao qual fizeram com o nosso Senhor Jesus. Porém, ao mesmo tempo que a cruz ela revela a brutalidade do homem, do ser humano, ela revela o amor de Deus. Ela revela a misericórdia de Deus. Ela revela esse amor imensurável, infinito, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que o mundo não pereça, mas venhamos ter a vida eterna. A cruz ela revela a brutalidade, mas ela revela também, ao mesmo tempo, o amor imenso de Deus. Estudar esse julgamento não é apenas olhar para o passado, é entender 3 verdades que mudam a nossa vida. Primeiro, a profundidade do amor de Deus. Ele permitiu que o seu Filho fosse julgado injustamente por mim, por você e por nós. Segundo, a realidade do pecado humano. Foram capazes de condenar até mesmo o Filho de Deus. Terceiro, a necessidade da cruz. Precisamos da salvação que Jesus conquistou naquele momento para a nossa vida. Com isso, entrando no primeiro tópico aqui, o sinédrio. Então vamos entender o que é o sinédrio. Quando a religião perde o rumo. Uma base bíblica está em Evangelho de João 18, versos 13 e 24, que diz, agora na NA. Então levaram primeiramente a Anás. Marca isso aí, ó. Anás, sogro de Caifás. Marca esses 2 nomes, Anás e Caifás. Grifa aí. Sumo sacerdote daquele ano. Jesus lhe respondeu, se falei mal, dê testemunho do mal. Mas se falei bem, porque vocês estão me batendo? Estou no verso 23, agora o verso 24. Então, Anás o enviou, amarrado,
à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Primeiro, para nós entender tudo isso, o que era o sinédrio? Vamos entender, então, primeiramente, o que era esse sinédrio, tá? Como que era esse tribunal? O sinédrio era um tribunal, tá bom, irmãos? O sinédrio era como o Supremo Tribunal de Justiça dos judeus. Não temos o Tribunal de Justiça aqui brasileiro? Também, os judeus tinham um Supremo Tribunal que se chamava sinédrio. E ele tinha 70 membros, ou seja, 70 juízes. Então, todo o julgamento, ele era ocorrido, né, com esses 70 juízes, ou 70 membros, e havia um presidente que chamava Nassi, que significa príncipe no hebraico. Deus mesmo havia criado esse sistema, então não foi o homem, foi o próprio Deus que criou esse sistema de julgamento através do próprio Moisés, tá? Lá em Números 11, e os versos 16 e 24. Deus escolheu 70 anciões para ajudar e julgar o povo com sabedoria e ajudar Moisés, para ser um lugar onde a justiça de Deus se manifestasse na terra. Então esse era um lugar onde era para aplicar a justiça de Deus debaixo desses todos julgamentos diante do povo. Mas o que aconteceu com o tempo? O que foi acontecendo com esse sinédrio, com esses homens? No tempo de Jesus, muitas coisas haviam mudado. Então, o que aconteceu com o tempo? O sinédrio estava dominado pelos saduceus. Esses homens, que foram chamados segundo Deus, agora está corrompido, dominado. Primeiramente, o que eram os judeus? Saduceus. O que eram os saduceus? Saduceus era um grupo de pessoas ricas e poderosas que controlava tanto a religião quanto a política, ou seja, eles penetraram no sinédrio e então, com as suas influências, porque eram pessoas ricas e poderosas, acabaram controlando tanto a religião como as partes políticas e também o sinédrio, esse Supremo Tribunal aí dos judeus. O sinédrio tinha se afastado tanto de Deus que não conseguia reconhecer o próprio Filho de Deus diante deles. Eles conheciam o verbo, eles conheciam a lei, eles conheciam a palavra, eles conheciam os mandamentos, os decretos, mas não conheciam o verbo encarnado diante deles. Jesus foi levado ao tribunal que deveria julgar com sabedoria de Deus, mas esse mesmo tribunal rejeitou o próprio Deus encarnado diante deles. O lugar que deveria ser a casa de justiça, manifestar toda a justiça de Deus, se tornou o lugar da maior injustiça de toda a história, esse fato do julgamento do Senhor Jesus. Pare e pense comigo agora, meus irmãos. É possível estar perto da Bíblia, é possível estar lendo a Bíblia, é possível estar memorizando a Bíblia, mas ao mesmo tempo estar longe de Deus. Era como esses homens. É possível conhecer as regras da religião, as regras da igreja que frequentamos, conhecer todos os costumes e doutrinas, mas muitas vezes não conhecemos o coração e a vontade de Deus, conforme era aqueles 70 homens do Sinédrio e o seu presidente. Ou seja, o Sinédrio nos ensina 3 lições importantes. Vamos lá. Primeiro, o perigo da religião sem relacionamento. Eles conheciam as Escrituras, mas não conheciam o autor das Escrituras. Segundo, o risco do poder religioso. Quando o poder se torna mais importante que a verdade, perdemos o caminho, perdemos o foco, perdemos a visão. Terceiro, a cegueira espiritual. É possível estar tão focado nas tradições que perdemos de vista a presença de Deus. Eu tenho falado ultimamente, tenho pronunciado ultimamente nas redes sociais, quando tenho oportunidade, não precisamos encher
locais de pessoas, precisamos ser pessoas da presença de Deus e assim vamos mudar gerações. Em que área da nossa vida espiritual podemos estar seguindo tradições, mas perdendo o relacionamento com Deus? Que área pode estar nos roubando do verdadeiro relacionamento de Deus? Que área pode estar nos desconectando do contato com Deus? O que é ligado na terra é ligado no céu. Amém? Vamos nos analisar para não estarmos também errando como estava errando esse poder de julgamento, esse poder de tribunal, que eram esses homens que devia julgar segundo a palavra de Deus, porém estavam cegos e fora da posição. Como podemos manter nossos corações abertos para conhecer a voz de Deus, mesmo quando ela desafia nossas tradições, mesmo que é contra as nossas tradições, mas devemos deixar o coração aberto e ouvir a voz de Deus. Ultimamente, os últimos tempos querem mudar a verdade, mas a verdade não pode ser mudada. Não vende a verdade, não perda os princípios, mantenha eles firmes em sua vida, e assim você vai longe. Segundo tópico, as 7 fases do julgamento. Então vamos lá, 7 fases do julgamento de Jesus. Uma injustiça em 7 atos. Foram 7 atos e 7 injustiças. Vamos lá. Jesus passou por 7 julgamentos diferentes, como eu mencionei lá no começo, em uma única noite e manhã. Cada um deles nos ensina algo sobre a natureza humana e sobre o plano divino, como lemos Atos 2, 23, pré-estabelecido nos planos de Deus. Temos a parte A. Temos parte A desse ensinamento, temos a parte B desse ensinamento. É longo a parte A e é longa a parte B. Nos acompanha, fique conosco. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Se esse conteúdo está sendo proveitoso para você, informativo, deixa o teu like, vai estar nos ajudando a crescer e desenvolver. Parte A, os julgamentos religiosos. Temos a referência de João 18, do verso 13 ao 24, que é o julgamento, tá? E Mateus também, 26, do verso 57 ao 68. Não vou ler para ganhar um pouco de tempo aqui. Primeiro julgamento, o religioso. Então vamos lá, vamos para o primeiro julgamento e vamos ver esses atos desse julgamento. Primeira coisa, Anás. Anás é o primeiro ato. Eu falei para você grifar essa palavra e marcar essa palavra, né, que é o nome dele, Anás. Anás era o ex-sumo sacerdote, sendo que não existia ex-sumo sacerdote. Não era para existir. Vamos continuar. Anás era o ex-sumo sacerdote, mas ainda controlava tudo nos bastidores. Por isso que estamos chamando ele de por trás, o poder por trás do trono, né? Oficialmente não tinha mais poder, mas na prática nada acontecia sem a sua aprovação. Era como uma espécie de patriarca influente, cuja palavra ainda era decisiva nos bastidores, no poder religioso. Como um ancião com autoridade não oficial, mas profundamente temido e respeitado naquela época. Segundo a Bíblia e a tradição judaica, o sumo sacerdote era um cargo vitalício, transmitido de pai para filho dentro da linhagem de Arão, irmão de Moisés. O sacerdote só era substituído em caso de morte, como vemos em textos como Êxodo 28 e verso 1 e Números 25 e verso 13. Essa herança sacerdotal era considerada santa e perpétua, estabelecida pelo próprio Deus. No entanto, nos tempos de Jesus, esse princípio, tá, do sacerdócio ser perpétuo, do sacerdócio ser vitalício, do sacerdócio ele só era passado de filho ou para outra pessoa da linhagem de Arão se morresse. Então o sacerdócio ele só passasse para uma outra geração, para um outro sacerdote, o sumo sacerdote, se morresse. Vamos lá. No entanto, nos tempos de Jesus, esse princípio havia sido corrompido.
sob o domínio romano. O cargo de sumo sacerdote passou a ser manipulado por interesses políticos e não mais seguia fielmente a sucessão divina que devia ser pela linhagem de Arão. Ou seja, quem escolheria ali o próximo sumo sacerdote, se morresse o atual, né, eram os próprios pessoas ali da corte, ali do sinédrio, que ia escolher dentro desses parâmetros de Êxodo 28, 1 e Números 25, 13. Agora, quem toma, né, essas decisões não é os próprios judeus, não é os próprios, né, homens que estavam com essa autoridade, mas sim o próprio poder político romano que toma agora a frente, e eles decidem quem ia ser esse tal autoridade. É por isso que no julgamento de Jesus encontramos Anás, um ex-sumo sacerdote. Como eu falei, não existe ex-sumo sacerdote no Velho Testamento, só aqui, só nesse momento, só no Novo Testamento, só quando o Senhor Jesus está ali sendo julgado. Então temos um ex-sumo sacerdote, sendo que ele não era para ser ex-sumo sacerdote. Ele só podia sair do cargo depois que ele morresse, era vitalício. É por isso que no julgamento de Jesus encontramos Anás, um ex-sumo sacerdote, ainda exercendo grande influência nos bastidores, mesmo não sendo oficial. João 18, 13. Seu genro, Caifás, genro, não era nem filho, era genro. Genro, Caifás, era o sumo sacerdote daquele ano, evidenciando o controle romano sobre a instituição que deveria ser santa e imutável. Ou seja, quem colocou o genro para ser no lugar de Anás, colocou o Caifás, que é genro, foi não o poder político ali dos judeus, mas o poder político romano, então, dominando toda essa corte, né? E todo o poder político dominando ali o poder religioso. Essa realidade nos traz um alerta profundo. Qual? Como muitos hoje que não têm mais o chamado de Deus, mas ainda manipulam estruturas religiosas. Jesus, por outro lado, veio inaugurando um novo sacerdócio. Não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, que dura para todo sempre. Hebreus 7, verso 23 e 24. Por isso que o sacerdócio de Arão, né, ele teve seu fim, porque estava todo corrompido. Então o Senhor Jesus, ele levantou a régua. E a régua dele, esse sacerdócio é para todo sempre. Ele não é um sacerdote que passa, mas um sacerdote, um sumo sacerdote eterno, que intercede continuamente por nós. Enquanto os homens falham, manipulam e se corrompem, Cristo permanece puro, justo e fiel para todo sempre. Como diz aquele texto, não lembro onde está escrito, ainda que somos infiéis, mas ele permanece fiel para todo sempre. Anás representa o poder religioso corrupto. Aqueles que usam a fé para controlar pessoas e proteger seus próprios interesses, está representando Anás. Você já viu líderes religiosos que pareciam mais interessados em poder do que se via Deus, interessado em outras coisas e não nas almas? Nós devemos resgatar isso. Não podemos deixar essas coisas nos roubar. Nós que somos líderes, a nossa preocupação, os nossos interesses têm que ser no poder, na presença, nas almas, nas vidas, em servir a Deus. O segundo julgamento, o julgamento religioso. Então vamos para o segundo julgamento. O primeiro julgamento foi com Anás. Agora vamos com Caifás. Tá? Quem era Caifás? Caifás era o sumo sacerdote oficial, genro de Anás. Ele era o homem que deveria representar Deus diante do povo, mas escolheu representar seus próprios interesses. O que aconteceu? Caifás já havia decidido que Jesus precisava morrer, como estamos lá em João 11, verso 50. Ele disse, é melhor que um homem morra pelo povo do que toda a nação pereça. João 11, 50. Ele distorceu a verdade para justificar o assassinado, como uma ironia, né? Sem saber, Caifás estava profetizando a verdade. Jesus realmente morreria pelo povo, mas para salvá-lo e não para destruí-lo.
né? Então, com uma aplicação em cima disso, ele representa, então, a religião com poder. Caifás representa a religião com poder, mas sem revelação nenhuma, sem essência do Evangelho, sem essência do Espírito Santo. Tinha autoridade do templo, mas não enxergava o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tinha a lei, mas não conseguia enxergar o Verbo encarnado em sua frente, e veio e o julgou. Terceiro julgamento. Com isso, quero nesse momento deixar a palavra-chave para os obreiros antes que acabe o tempo e acabe esquecendo. A palavra-chave dessa videoaula é julgamento. Vou repetir, a palavra-chave dessa videoaula é julgamento. Terceiro julgamento, e o terceiro julgamento religioso. O sinédrio, o tribunal formal, os 70 homens. Então ele passa por Anás, ele passa por Caifás, agora o terceiro, os 70, né, juízes, o sinédrio. O que aconteceu nesse momento? O sinédrio se reuniu para dar uma aparência legal ao que já havia decidido. Trouxeram falsos testemunhas, mas nem eles conseguiram concordar entre si. Finalmente perguntaram diretamente a Jesus: você é o Filho de Deus? A resposta que mudou tudo naquele momento. Jesus respondeu: eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso. Oh, glória! Marcos 14, verso 62. Para eles isso foi blasfema. Para nós foi a maior verdade, a maior revelação declarada por nosso Senhor Jesus Cristo. O sinédrio nos mostra que é possível ter toda a estrutura religiosa e ter toda a estrutura religiosa certa, mas ter um coração completamente errado. Está completamente fora da presença dos caminhos de Deus. Pode ter a placa, mas os caminhos estão fora. A palavra de Deus fala: conhecer aí pelos frutos. Uma reflexão que para a nossa vida: se Jesus parece hoje em sua igreja ou em nossa igreja, ele seria bem-vindo ou seria visto como uma ameaça às nossas tradições, às nossas regras, aos nossos princípios? Quais são os nossos princípios? Nossos princípios têm que estar na base bíblica, nossos princípios têm que estar segundo o que o Senhor Jesus pronunciou na palavra, no Evangelho. Aqui está o nosso manual. Com isso, temos três julgamentos que nos ensinam. Primeiro, a religião pode se tornar o maior inimigo de Deus quando se afasta do seu próprio propósito original, que é Deus. O poder corrompe até mesmo aqueles que deveriam ser santos e justos. Terceiro, a verdade sempre incomoda aqueles que vivem na mentira. Quarto, não falei se foi 3 ou 4. Em cima eu escrevi 3, mas na verdade são 4. Deus pode usar até mesmo a maldade humana para cumprir seus propósitos divinos. Como nós lemos, né? Vou estar lá para nós finalizar aqui em Atos 2, verso 23. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e o seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Ou seja, tudo estava nos planos de Deus. Ainda que pareça loucura, vemos toda injustiça acontecendo. O julgamento do Senhor Jesus, segundo a lei judaica, a tradição judaica, não poderia acontecer à noite. Aconteceu à noite, aconteceu na madrugada, para que o povo não soubesse, para acontecer um alvoroço. Então temos várias injustiças acontecendo, várias injustiças julgando o justo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, tudo estava no plano estabelecido de Deus para que isso acontecesse, para que assim ele fosse para a cruz e assim levar todo o pecado da humanidade. Todo o pecado que aconteceu ali com ele, que estava acontecendo, toda a calúnia que estava fazendo com o Senhor Jesus, ele pegou e levou sobre a cruz, e na cruz ele diz: Pai, perdoe, porque não sabe o que faz. Então é importante você estar nos acompanhando, para ter toda essa revelação, esta verdade, toda essa palavra transmitida ao nosso coração, ao meu coração e ao seu coração, para que nos transforma, para nós vivermmos o Evangelho genuíno de Deus. Não deixe a chama apagar no seu coração. Quero despedir você na paz, na graça e no amor de Deus. Eu te espero para a próxima videoaula, para nós continuarmos esse julgamento do Senhor Jesus. Tchau e até a próxima!